Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé é um programa evangelístico que vai ao ar todas segundas, terças e quartas-feiras. E como nós temos um quadro chamado A Mesa Posta, hoje nós estamos com essa linda mesa, que é a Mesa Posta. Não só a Mesa Posta como nós fazemos todos os meses, mas hoje é uma mesa posta especial. Amém. E a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 10, 31, fala: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E para ilustrar nosso programa, A Mesa Posta, nós estamos com duas convidadas ilustres, Thalita Sofia e Elizabeth Pinho. Prazer. Thalita Sofia é filha de Elizabeth. E elas duas fazem um trabalho muito bonito e um trabalho muito importante. Vocês hoje vão sentir quanto é importante trabalhar a respeito da mesa posta. Algo que a gente pouco dá importância. Muitas vezes a gente não corre do dia a dia, a gente chega de trabalho e vai comer, pega o prato, faz o prato, senta na mesa e às vezes esquece que a mesa posta tem um significado muito importante. Isso. E ninguém melhor para falar desse assunto do que essas duas garotas. Eu hoje estou aqui como aprendiz, assim como você. E com certeza nós vamos tirar grande proveito desse programa. Primeiramente eu gostaria de agradecer a irmã Silvia pela oportunidade de estarmos aqui, semeando na sua vida, que está nos acompanhando, ao Paulo Cajueiro pela oportunidade, pelo incentivo. Mas eu tenho uma instrução da Palavra de Deus para compartilhar com vocês que estão nos acompanhando. Mesa, como a irmã Silvia mesmo já abordou, já falou, às vezes nós negligenciamos esse momento tão importante de estarmos com os nossos. Mas a mesa é um seio de fortalecimento, de relacionamentos entre um casal, entre o casal e os seus filhos. Então nós vamos aprender um pouco nesta tarde, que é a mensagem de Deus a fim de fortalecer as famílias. É essa comunhão ao redor da mesa. Vamos meditar um pouco na palavra e no livro de Êxodo, né? Não vou me atentar a ler, porque são muitos versículos, vocês vão ver como a Bíblia é cheia de mensagens a respeito da mesa. Mas no livro de Êxodo, capítulo 25, o Senhor Deus, instrui Moisés a preparar uma mesa no templo, onde as pessoas iam àquele local adorar o Senhor. E ele traz instruções sobre a mesa, a respeito da medição, o que naquela mesa deveria ter vasilhas, talheres, todos os utensílios que ia compor aquela mesa. E as pessoas iam ali adorar ao Senhor. E sobre a mesa, ele instrui que Moisés coloque o pão da proposição, que é o pão da presença. Que significa o quê? Quem é o pão da vida? Jesus. Jesus, ele é o pão da vida. Então, sobre aquela mesa estava a presença de Deus. Amém. E quando nós estamos ao redor da mesa, Deus, ele se faz presente, né? Ele está presente conosco. Quando nós estamos ali preparando aquela refeição para nosso familiar, alguém que a gente vai receber, com amor, servindo uns aos outros, como Jesus nos ensina. Então, quando nós praticamos esse momento de doação, de amor, nós iremos colher e compartilhar ali com o Senhor Jesus frutos dessa doação. E vou ler aqui bem rapidinho em Êxodo, no capítulo 25, como eu falei, verso 29, diz: também farás os seus pratos e as suas colheres
e as suas cobertas e as suas tigelas, como que hão de se cobrir de ouro puro, os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face continuamente. Que significa o pão da presença, né? Que Jesus está conosco. E a mesa posta não é só você ter os utensílios mais requintados, não é você investir nisso, mas a mesa posta é a organização da mesa. Nada mais isso. Se você não tiver a melhor taça, o melhor talher, você não precisa se preocupar. Você pode usar o simples, né? Usar o que você tem sem reter gastos, né? Mas que vai também agregar a sua família. E nós temos no livro de Mateus, verso 26, que a última ceia do Senhor Jesus. Nós vamos abrir lá em Mateus 26, a última ceia, em que Jesus, antes de ser crucificado, de ser levado à madeira, ele tem um momento de comunhão com os seus discípulos. E vamos aprender um pouco quais instruções o Senhor Jesus ele nos traz através dessa passagem. Mateus 26, verso 18. E ele disse: Ide à cidade um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Esse momento em que nós estamos sentados, né, junto com os nossos, é um momento de comunhão. Ali Jesus estava com os seus discípulos. Enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Vamos para o verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e o partiu, e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando Jesus ele faz esse momento de partir o pão, partilhar, ele está nos trazendo uma instrução. E nós devemos compartilhar, né? Partilhar com os outros, dividir, aprendermos a dividir. Né? Quando nós estamos à mesa com os nossos filhos, com os nossos familiares, que a gente diz: alcance aí esse arroz, me passa aí por gentileza esse feijão. E nós partilhamos aquele alimento, nós estamos no primeiro momento ensinando os nossos filhos a dividir, a compartilhar com os outros. Amém. E aqui Jesus ele ensinou isso para os seus discípulos, né? E aqui ele abençoou, ele também fez uma oração, né? Ele abençoou o pão. Então, no momento em que nós estivermos com os nossos familiares, é importante que a gente, como a Silvia falou, a gente não, além de preparar a mesa, a gente fique atento, né, às direções do Espírito. A gente tem que ter esse momento de comunhão, de oração. Aproveite a oportunidade em que está todo mundo ali reunido e chama para perto, chama Jesus para estar presente no seio da sua família. Isso mesmo. Trazendo direções para a sua casa, orando pelos seus filhos. Agradecendo pelo alimento, pela provisão, né? Então é um momento muito importante que nós devemos praticar. E tomando o cálice, no verso 27, disse: tendo dado graças, deu-lhes dizendo: bebei deles. Então, como a irmã Silvia falou, a gratidão, exerceu ali a gratidão. Ele deu graças ao Senhor por tudo. Em Coríntios 11:33 diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai um pelos outros. E às vezes a gente vai servir, né? E as pessoas não esperam. Um serve, o outro serve. E não espera nem que o anfitrião dê a direção. Agora é o momento de se servir. Já vai lá e mete a mão, né, irmã Silvia? Não tem a educação. Pega o prato, sai da mesa. De esperar, né? Então, assim, a gente também tem que ter educação na hora de se servir. E as práticas, né, como eu já falei, e quando nós estamos à mesa, nós nutrimos o nosso corpo, porque nós estamos ali diante de uma refeição, nos alimentando. Nós nutrimos a nossa alma e nós nutrimos o nosso espírito. Sim. Nas 3 dimensões, vocês estão sendo alimentados. Imagine a importância que tem, porque às vezes a gente chega cansado,
exausto, um dia às vezes que não foi muito bom, né? Seu marido de repente chega na sua casa com um dia que não foi tão legal. Aí você prepara uma mesa, tá lá a mesa posta, mesa preparada. Não precisa ser desse jeito, né, tão requintado, mas que você tenha o cuidado de preparar a mesa. Dar o seu melhor também. Dar o seu melhor, pois é. Então, se você chega, seu marido chega nessa exaustão, né, nessa preocupação, e você senta à mesa, conversa, né, já dialoga com ele, já pergunta como foi o dia dele, como foi o dia do seu filho. Isso já vai ali, enquanto ele está conversando, desabafando, falando para você, abrindo o seu coração para você que está à sua frente, né? Isso já vai trazendo, tratando o seu interior, a sua alma já vai se fortalecendo, né? E o seu espírito também, porque quando nós estamos, Deus está ali presente, restaurando a nossa vida espiritual. Thalita, o que me chama a atenção e eu gostaria de falar foi quando Jesus, a parte que você leu, quando Jesus fez a última ceia. Ele preparou tudo antes. Ele mandou preparar tudo antes, não é? A gente lê e observa que ele mandou preparar. E na casa daquele homem preparar tudo. E além disso, quando ele estava na mesa, ele disse que desejava muito estar com os discípulos naquele momento. Porque aquela era a última ceia e eles só iam tomar outra ceia lá no céu. Mas eu achei isso tão importante, porque nós sabemos que no céu vai ter uma mesa posta, vai ter uma ceia para você. Esperando o nome de Jesus. É verdade. É verdade. O Senhor vai nos esperar com um banquete, né? Isso. Está em Apocalipse, inclusive, essa passagem que o banquete está preparado pelo Senhor para nos receber, né? Então vamos nos acostumando desde já com as nossas mesas postas aqui com nossa família, porque no céu vai ter essa continuidade. Ele desejou... Ele desejou muito, né, ter esse momento de comunhão com seus discípulos, né, antes de ser crucificado. Se não fosse tão importante para ele esse momento, ele teria negligenciado, mas Jesus ele não foi negligente. E era algo que ele já, no meu conceito, ele já praticava, porque ele só deu a ordenança. E os discípulos obedeceu e fez tudo conforme, né, ele já sabia como fazer. Não teve ali uma instrução, faça assim, não. Vá lá na casa dessa pessoa que ele pediu para procurar e prepare a mesa, né? Muito bem. Eu completando que nós já falamos, né, e você tem, graças a Deus, muitas informações para acrescentar para nós sobre a mesa posta. Eu também acho assim um momento muito importante. É o fortalecimento da família, né? Da família e assim, quando nós recebemos também os amigos em casa, a gente está agregando. Por quê? Nós estamos partilhando, nós estamos agregando. Por quê? Porque não é todo mundo que você leva para sua casa e principalmente para sua mesa. A mesa, no meu entender, é um lugar sagrado, né? Quando Thalita falou, nós devemos agradecer. Por que nós devemos agradecer? O alimento. E devemos ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Por quê? Porque a gente tem que entender e fazer eles entender que apesar do pai, a mãe sair para trabalhar e prover, né, o salário, se Deus não permitisse, o alimento não chegava à mesa, porque é Deus que provê o alimento na nossa mesa. É Ele. Se o meu pai não tivesse saúde para trabalhar, ele não tinha como vir e prover a mesa, o que tem na mesa, né? Ele não poderia sustentar, né, uma família se Deus não permitisse que ele tivesse saúde, vida e tivesse a oportunidade de trabalhar, né? É muito importante isso a gente passar para os nossos filhos. Deus é quem provê todo o alimento. Então vamos agradecer a Deus o que nós estamos, né, nos alimentando, porque isso aqui tudo é a provisão de Deus. Então vamos agradecer a Ele, né? Como Thalita falou, isso é muito importante passar para os nossos filhos. Eu fico na parte mais da educação, do comportamento à mesa. Por exemplo, o comportamento à mesa não é o pai que vai ensinar. Geralmente cabe a nós mulheres ensinar o comportamento à mesa, principalmente aos nossos filhos. Se você coloca a mesa na sua casa,
Aí seu filho passa, coloca o prato como ele quer e vai comer na sala. Seu marido chega, faz o prato e vai comer também em frente à televisão ou no quarto. E aí você diz, meu Deus, quanto trabalho e valeu a pena? E às vezes muitas mulheres são negligentes justamente nisso. Elas nem colocam a mesa, as panelas ficam em cima do fogão e quem quiser que se sirva. Quer dizer, ó, se vire. Isso não é ação de quem ama, né? Porque quem ama, a gente sabe que cuida e educa, porque a educação, o amor não é só passar a mão ou fazer as vontades, é educar, para que lá fora você não venha passar vergonha nem com seu marido, que às vezes vem de uma família que não teve a educação, e muito menos com o seu filho, porque quando o seu filho faz algo errado ou pratica a falta de educação lá fora, o feio fica para quem? Para nós mães, porque eles ficam mais tempo conosco, mesmo nós trabalhando fora, né? Ele fica mais tempo. Então essa parte requer de nós como mulheres educar os nossos filhos. Não arrotar, ensinar que não podemos arrotar na mesa, ensinar que justamente a mesa, como Thalita falou, é um lugar sagrado, a presença de Deus, a presença de Jesus está à mesa, né? E que celular nem pensar, nem celular e nem outras distrações, porque muita gente às vezes não tem um celular, mas tem uma televisão na cozinha. Aí a criança está comendo, às vezes nem olha o que está comendo e vai comendo. Porque tem muitas crianças hoje obesas, né? Porque sentam no sofá ou assistindo desenho, ou sentam em frente a uma televisão assistindo desenho. Muitas vezes a mãe não sabe nem o que está assistindo, mas está ali comendo, que nem ele mesmo está percebendo a quantidade que está ingerindo. Então isso é muito importante, mães, a gente despertar justamente para a mesa. Outra coisa que Thalita já ministrou em outras, e eu creio que ela ainda vai falar, é você agregar os seus filhos a ajudar. Por exemplo, você tem um filho em casa, independente de ser homem ou mulher, filho, pega ali os talheres, bota em cima da mesa. Filha, pega os copos, bota em cima da mesa enquanto a mamãe está aqui tirando o feijão e botando numa tigela. Marido, bata o suco, já está tudo prontinho aí, é só você bater no liquidificador e botar na jarra. Isso tudo são contribuições para que a família venha a ser fortalecida. Às vezes você pode pensar, mas ele nem merece. Meu marido, é porque você não conhece meu marido nem merece. Amados, nós não somos merecedores de nada e Jesus nos ama e Deus nos ama de uma forma tão imensa que, meu Deus do céu, nós não temos palavras nem ações para agradecer o que Jesus faz por nós todos os dias. Então, assim, a mesa posta é justamente para despertar a família a ser agregada. Como Thalita deu o exemplo, o marido chega exausto, mas aí, às vezes, com problemas, né, do trabalho, e aí começa a conversar, começa a dialogar, desabafa. Só não pode, amados, você usar a mesa como discussão, principalmente na frente dos seus filhos, ou chamar a atenção dos seus filhos para o que ele fez de errado. Não pode. Discussões na mesa, nem pensar. Porque a família tem que ter o hábito e a necessidade de dizer assim, não, vou chegar em casa, a mesa está preparada, o almoço está pronto, minha mulher está esperando, minha mãe está esperando, lá tem amor. Então a família tem que, eu hoje tenho certeza que o lugar onde eu sinto que eu tenho família é justamente na mesa. Não é na cama, é na mesa. E Jesus, né, como Thalita bem frisou, a mesa tem uma importância que nós... Tem pessoas que fazem as refeições, né, no quarto. Né? Isso. Então, como minha mãe falou, não é no seu quarto, o seu lugar de refeição. É na mesa, é no seu momento ali com os seus. Né? Onde você vai se conectar, onde você vai olhar um para o outro, né, mãe? Isso, sim. E isso a gente tem que nos esforçar, porque realmente na correria do dia a dia, às vezes a gente não quer, acha que é trabalho, mas... vai valer a pena você fazer desse momento um investimento para o seu lar. Você vai ver quantas coisas você vai poder desfrutar desse momento. O seu filho vai desabafar, seu marido, e não só o desabafo, mas você pode ensinar, não só sobre mesa, mas como Jesus também ensinava os seus discípulos ali ao redor da mesa, né? Isso mesmo. Trazer ensinamentos. Não é lugar de discussão, de briga, porque a mesa tem que ser um momento de prazer. Comigo. Imagine que, imagine que você chama o seu filho para vir à mesa. Filho, vamos almoçar.
Mas se seu filho souber que aquele momento do almoço é a hora que você vai tirar para reclamar, ele jamais vai ter o prazer de sair de onde ele está para sentar à mesa, porque ele vai dizer: meu Deus, eu não aguento mais fazer uma refeição com a minha família, porque toda vez que eu sento à mesa, minha mãe reclama, meu pai reclama, é um xingamento, é um brigando com o outro, é um pontuando. Então, não faça desse momento um momento de desavenças, mas um momento de construção. Sim. Isso mesmo. Sem dizer, né, que com certeza isso deve trazer algum problema para a pessoa não se alimentar bem, faltar até o apetite, não é? É verdade. Outra coisa, eu acredito, Thalita, que você vai colocar, mas é uma coisa que me chama muita atenção, é a questão de quando você vai colocar a mesa, diz: hoje não tem visita. Então, de qualquer forma, de qualquer jeito, de né? jeito nenhum. Então, você trata melhor as visitas, as pessoas que estão chegando, do que a sua própria família. Quando, na verdade, a sua família merece todo o nosso carinho, fala assim, como mulher, né? E essa parte fica mais para a mulher. A gente colocar o melhor para eles, para dizer assim: olha, eu te amo, olha, eu preparei isso bonitinho para você, porque eu tenho amor por você. E para o marido também, como você falou, o marido chega cansado, chega exausto, mas ela vê uma mesa posta, uma mesa bonita, um sorriso, com certeza ele vai melhorar. Tanto o seu vai ser bem-estar para ele, como ele vai melhorar também o relacionamento com você. Se ele tinha alguma queixa, alguma coisa, mas ela fez algo tão bonito para mim. O amor constante, né, Thalita? Eu vou relevar alguma coisa e assim por diante. Eu tenho um grande testemunho assim sobre essa direção, em que o Espírito Santo me trouxe essa instrução para eu preparar a mesa para o meu esposo. E no começo os nossos diálogos não eram tão profundos, e à medida que eu fui fazendo, preparando, me doando em amor, como a irmã Silvia falou, né, eu fui vendo o agir de Deus na minha casa e na minha família. E o meu marido, ele se alegra. Eu nem sempre eu preparo a mesa dessa forma aqui, tão requintada, tão chique, né? Mas eu mantenho durante alguns dias da semana no básico. E o dia de sexta-feira é o dia que eu capricho para minha família. Então, meu filho: eita mamãe, hoje é sexta, hoje vai ser o quê? Vai ser um risoto, vai ser um macarrão. Então, eu procuro, né, inovar o cardápio. E ali a gente fica naquele momento de comunhão. Pense como meu marido fica feliz. Pense como isso alegra o coração do meu esposo. Então, também. E do meu filho também. Ele, inclusive, me ajuda. Eu comecei a delegar, né? Coloco os talheres, envolver ele nisso, para que ele veja a importância da mesa. Porque se eu e você, como mãe, como mulher, não praticar, como ficará as futuras gerações? Não vai ter esse hábito mais de sentar à mesa, né? Isso é muito importante e muito difícil você não ter esse momento. Imagine todo mundo, cada um no seu quarto, cada um levando o prato para frente da televisão. E não ter esse momento, as gerações futuras vão sofrer muito com essa falta, né? Que a gente, como mãe e mulher, temos que trazer para o nosso lar. É um papel que é meu e seu, né? Não é, o marido ele pode colaborar, o esposo, os filhos, mas é um papel da mulher. Não é um fardo, não tire isso como um fardo. Não é peso para você, mas que seja algo gratificante. E sirva-se, como a irmã Silvia falou, sirva os seus com o melhor que você tem. Se você tem uma taça arrumada, sirva os seus com aquilo que você tem de melhor. O melhor é para servir os da sua família, não tão somente, né, as visitas, mas que você tenha esse olhar mesmo de servir a sua família com amor e com zelo, com cuidado, né? E é muito gratificante poder semear na vida de vocês, porque eu vivi esse testemunho, e o Senhor foi operando, e grandes coisas fez o Senhor na minha casa através desse direcionamento. Mas tem mulheres que dizem: eu trabalho muito, chego em casa cansada, vou nada, mulher, fazer uma mesa para o meu marido. Primeiro que eu faço, e às vezes ele nem dá valor. Ele não dá valor no primeiro momento, né? Ele pode até não dar, mas quando você perseverar em fazer, em praticar, vai chegar ao nível que ele vai valorizar todo o seu cuidado, todo o seu zelo. E ele vai se alegrar, porque o meu esposo compartilha até com a sua mãe. Mamãe, olha o que a minha bonitona fez para mim, né? Olha o que ela fez para mim. Então, imagine para minha sogra, como também alegra o coração dela.
ver que o filho dela está sendo bem cuidado, né? É verdade. Então, isso é bênção. Isso. E agora me veio a lembrança, eu passo para você, Elizabeth, o momento que Jesus estava esperando os discípulos estavam no mar e ele já tinha ressuscitado, ele foi ao encontro dos discípulos que estavam no mar. E quando eles vinham, aí que chegaram à beira, Jesus disse: vocês têm alguma coisa para... Aliás, quando eles chegaram, Jesus já tinha feito assado peixe para servir aos discípulos. Então, se Cristo tinha esse cuidado de servir aos discípulos, por que nós não ter cuidado de servir aos nossos? Com amor, com carinho, aprendendo e conservando os princípios divinos, né? Os bons costumes que hoje, pelo dia a dia e é falta de educação mesmo, né? Tá vendo que estamos perdendo os bons costumes. Os valores da família. É verdade. Outra coisa assim que as mães devem passar como educação, né? Eu falei do arroto, também o desperdício, né? Quando você ensina o seu filho, olha, você coloque no prato o que você vai comer, meu amor. Se você precisar repetir, não se preocupe, tem aqui, você pode repetir. Mas o que não pode, se você ensinar isso a ele, lá fora ele não vai fazer o quê? Aquele prato enorme, né? E depois perceber que não pode comer, que não aguenta comer aquilo ali e jogar fora. Né? É pecado desperdição de comida, né? Desperdiçar comida é pecado, né? A gula. E Thalita falou também, né, do compartilhar, por favor, me passe isso, por favor. Então, se o seu filho se comporta... Se você ensina o seu filho como se comportar na sua casa, é como eu te disse, você não vai passar vergonha lá fora. Outra coisa que nós devemos, né, ensinar aos nossos filhos a não desperdiçar, como eu falei, né, colocar o alimento que realmente ele vai ingerir e, se precisar, pode repetir. Também, assim, o momento na mesa, como Thalita falou, é um momento de comunhão, mas não é um momento também de você sentar à mesa porque está tudo ali posto e aí você se alimentar naquela pressa, sair. E aí, cadê o diálogo, cadê a conversa, cadê o agradecimento? Então, você tem que ter a consciência que quando você chegou, tinha tudo preparado. E isso, quem preparou? Quanto tempo a pessoa não ficou para preparar aquela mesa, aquele alimento para você com tanto carinho, com tanto cuidado? Porque muitas vezes a gente come lá fora, né? Algumas vezes assim acontece, a gente já ouviu falar de pessoas que se alimentam lá fora de casa e não ora, não agradece e daqui a pouco o alimento, você não sabe como aquela pessoa estava espiritualmente quando ela preparou aquele alimento. E às vezes acontece da pessoa se sentir mal e às vezes eu comi, acho que a comida estava azeda, mas às vezes não é nem a comida, é quem preparou, que colocou toda a energia negativa no alimento. Então é muito importante é muito importante a alimentação, você antes da alimentação, você orar, você agradecer a Deus, né? Isso. Thalita? Pegando o gancho, né? O tempo de qualidade é muito importante. Você tem que sentar à mesa, usufruir daquele momento sem pressa. Se você escolher um dia na semana para preparar um jantar para o seu esposo, você diz, meu bem, esse dia é o nosso dia, é o dia dos nossos filhos, em que nós estamos aqui nessa mesa e nós não vamos ter pressa. Porque você tem que ter tempo de qualidade e quantidade. Isso. Porque imagina que você vai num restaurante, irmã Silvia gosta muito de passear, né, irmã Silvia? Vai num restaurante com um serviço de empratados, né? Que vem aquela coisinha, pouquinho, né? Um pouquinho de arroz, um pouquinho de uma carne, e você não se sente saciado. Você come por educação, porque, né? É chique, né? Mas você não satisfaz a sua fome, né? Você continua com fome. Então, a qualidade e a quantidade tem tudo a ver com a mesa, né? Você não pode ali ter pressa. E se você não puder fazer, no mínimo, temos 3 refeições ao dia, de manhã, né, à tarde e à noite. Se você não puder fazer as 3 refeições, faça pelo menos uma. Se você não conseguir fazer o café da manhã para todos tomarem ali, faça o almoço. Se não, o almoço ninguém almoça em casa, estamos no trabalho, faz um jantar. Então não é peso para você. Escolha esse momento em que você, né, vai fazer esse papel importante, né? Mais uma vez frisando, porque de fato é importante. É verdade. Né? De fato é algo que
eu vejo na minha geração que as mulheres já não querem mais se dispor e se doar para sua família, nessa área especificamente. Prefere comer fora, prefere comer em restaurantes, prefere comer um sanduíche, um hambúrguer, qualquer coisa, menos preparar o alimento para sua família. E não deixar, Thalita, interrompendo, não deixar que datas importantes passem desapercebidas. Sim, muito importante isso. A data do aniversário do seu marido, a data do aniversário da sua mãe, da sua filha, faça alguma coisa de filho, hoje você está aniversariando, olha aqui, eu fiz exatamente no seu dia, da maneira que você gosta, esse pratinho tal. Faça um carinho, faça um mimo. Isso tem muito a ver com o nosso afeto e também com a graça de Deus nas nossas vidas, né? É verdade. A palavra, tudo que façais como para o Senhor. Nós já estamos perto de terminar o programa e Elizabeth, faça aí suas considerações finais com essa mesa tão linda, a respeito dessa mesa tão linda. Esse tema mesa, ele é tão rico, né? Tão rico de ensinamentos. Um dos ensinamentos também da educação é nunca colocar o cotovelo em cima da mesa, nem muito menos a cabeça, que às vezes vai para o restaurante e está com tanta fome que acaba um dos filhos ou os filhos, né, deitar a cabeça na mesa. Mas o meu fechamento final é isso, é que Deus diz para nós nessa tarde que não venha para a mesa do Senhor ou para a mesa da sua família por falta de opção. Venha porque você deseja estar junto. Venha porque você quer, porque foi a sua escolha. Não por falta de opção. É isso. Que é importante. E isso, muito importante. Você, Thalita? Pois é, vamos agora, né? Daqui a pouco eu vou trazer algumas instruções, mas eu acho muito interessante também abordar, irmã Silvia, a respeito dos filhos, né? Por que é tão importante os filhos vir à mesa, estar conosco à mesa? Lá no Salmo 128, diz, a tua mulher, no verso 3, diz, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Amém. Aqui no Salmo 128, né? O Senhor está comparando os nossos filhos como a planta da oliveira. E eu fui buscar algumas características, né, a respeito dessa planta. É uma planta forte, porque ela vive por séculos. Dela, né, nós sabemos que se extrai o azeite e a azeitona. Ou seja, é uma planta próspera, abundante, né? Amém. Ela se adapta a qualquer tipo de solo. E também, se você cortar a oliveira, tocar fogo, ela ainda é capaz de dar novos brotos, né? Novos ramos. Então veja como o caráter do nosso filho, ele fica forjado, ele fica fortalecido. Isso. Quando nós estamos à mesa, porque aqui o Senhor compara os nossos filhos a uma planta da oliveira. E essas são as características. Esse é o caráter do seu filho quando você traz ele para a mesa. Amém. Amém? Isso mesmo, muito importante. E existem pesquisas também na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Você pode aí pesquisar no Google, tem vários artigos que falam que adolescentes que jantam com suas famílias, numa média de 5 dias por semana, eram bem resolvidos nos relacionamentos com seus amigos, motivados nos estudos, pouco ou nenhum problema com droga, ansiedade, depressão e alimentava-se bem melhor. Então, se você não via a mesa como algo importante, diante de tudo que a gente relatou, abordou aqui, eu acredito, né, e quero que você seja alcançada a praticar a mesa posta. Amém. Vamos agora para as instruções, né, de como você montar. E também, se você de repente for convidada a algum lugar e você olhar esses utensílios e não... Para que serve tanta coisa na mesa? O que é que eu vou utilizar primeiro? Como eu vou utilizar? Então, eu vou trazer para vocês algumas instruções de como você deve arrumar a sua mesa. Aqui está, né, o guardanapo. Esse é o porta-guardanapo. Tem diversos modelos aí no mercado. E aqui, quando você sentar-se à mesa, você vai dobrar o guardanapo e vai colocar ele nessa posição sobre a sua perna. Para que, irmã Thalita? Para que esse alimento que você vai ingerir não caia na sua roupa. Então, ele tem, no primeiro momento, também
essa função de proteger. Isso. E quando você for, né, você vai se alimentar, você vai limpar a boca, você vai dar leves batidinhas para que limpe a sua boca. E aqui está o prato de entrada principal. É um pratinho pequeno em que a gente utiliza de duas formas, tanto para servir a entrada como para servir a sobremesa. Se for um bolo, de repente, mas aqui o foco dele é servir a entrada. Pode ser uma empada, pode ser uma salada, você vai servir nesse pratinho menor. Depois da entrada, vem o prato principal, que vai servir o alimento principal, né? Então, sua faca, ela vai ficar sempre do seu lado direito e o garfo do lado esquerdo. A faca, palavra feminina. Então, as taças, que também é uma palavra feminina, vai ficar do seu lado direito. À sua frente está aqui os talheres que você vai usar no prato de entrada. Então, chegou a entrada, né? Você vai ser servido aqui, você vai comer uma empada, uma salada. Depois, esse pratinho da entrada, ele vai ser retirado. Você vai fazer a sua refeição principal, que pode ser qualquer tipo de alimento, uma massa, um risoto. Aí você fica livre. Uma lasanha, que é algo simples e muito gostoso. E aqui está o suplá, né? O suplá, ele tem a função de apoiar o prato, né? Também de proteger a toalha e também para demarcar o lugar. Aqui é o seu lugar, então ele está fazendo essa demarcação. E é muito importante que você... Além de embelezar, pois é. Aqui nós colocamos uma toalha, né? Aqui, quando você for usar, eu coloquei aqui o jogo americano sobre a toalha, mas não é usual. Quando você for usar o jogo americano, você só usa o jogo americano. E aqui eu coloquei uma forma simples de você servir os seus, colocar uma mensagem. Se você não tem o guardanapo de tecido, você pode usar o de papel, colocar uma mensagem: eu te amo, bom dia, você é vitorioso. Deixa uma mensagem de carinho para o seu esposo, para o seu filho, para ele já acordar, né, irmã Silvia? Para sua mãe, né? Para sua mãe. Então você pode, de forma simples, singela, né? Mas que o seu cuidado e o seu amor não vai ter diferença, tanto nessa mesa como nessa. Deus, ele está presente na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, desfrute desse momento. Amém? Muito bem. Então, nós queremos agora finalizar agradecendo a Deus e agradecendo a Elizabeth e a Thalita por essa aula tão maravilhosa, né? Eu considero assim que foi uma aula de amor. Você veio aqui semear amor na nossa vida, na nossa família. E eu espero que você tenha aproveitado bastante, meu querido telespectador. Nesse momento, vamos só agradecer a Deus. Pai, nós te damos graça por esse momento tão especial, Pai, onde aprendemos, Senhor, princípios que devem ser conservados para o bem da nossa família, para a honra do Teu nome. Amém. Oramos pelos nossos telespectadores, para que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam nesse lar. E que eles possam praticar tudo aquilo que eles ouviram hoje. E serem abençoados em família, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.